Amém? Livro de Provérbios. Abra aí comigo o livro de Provérbios. Andréia falou agora de pouco, no capítulo 11. Agora nós vamos pegar o capítulo 3, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Já usei há alguns dias atrás, mas vamos dar uma reforçada em cima de um princípio de Deus nas nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Acharam? Amém? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Podem sentar. Honra o Senhor teu Deus com a tua fazenda, com os teus bens, em algumas traduções, e também com as primícias de toda a tua renda. E depois vem uma promessa do Senhor, vem uma contrapartida de Deus. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Uma das palavras do Senhor, que no livro de Êxodo 23:15, e que é muito repetida também em toda a sua explanação do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós nunca devemos comparecer na presença do Senhor de mãos vazias. E eu falei há alguns cultos atrás a respeito de honrar o nosso Senhor. Ele aguarda, espera de nós a nossa honra. Amém? Então nós hoje queremos, mais uma vez, estar em cima dessa palavra e aprendermos um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. O nosso Deus, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que não necessita de nada. Amém, meus irmãos? Ele não vai ficar decepcionado, triste, angustiado, não vai cair em depressão, caso não receba de nós algumas coisas. Nada disso. Mas existem alguns princípios de Deus e Ele espera que nós venhamos aplicá-lo. E é isso que nós vamos hoje aprender mais um pouquinho. Está chegando aí a festa das primícias e nós queremos fazê-lo entender. Nós precisamos entender o princípio de Deus para realmente apresentar a Ele nossos dízimos, as ofertas e ofertas especiais, ofertas alçadas, que são as nossas primícias. Já falamos a respeito daquilo que Deus tem para nós, mas precisamos ainda quebrar alguns paradigmas e algumas coisas que bloqueiam o mover de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos e vamos honrá-lo e com alegria. Amém, meus irmãos? Nada por pesar, por obrigação. Não é isso que Ele espera. Mas Ele aguarda de nós um algo espontâneo. E que possamos entender esse princípio, possamos entender essa questão da honra ao Senhor. Nós precisamos ver o seguinte, vai comigo em 1 Samuel, volta um pouquinho na sua Bíblia. Por que o Senhor pediu honra? Eu dei uma palavra alguns dias atrás, alguns cultos atrás, viemos viajando, mas antes disso eu falei a respeito das primícias, falei a respeito de honrar ao Senhor, e estivemos explanando a respeito disso. E algumas pessoas no final do culto me perguntaram, mas por que o Senhor aguarda uma honra? Ele tem os seus princípios e nós precisamos entender esse princípio nas nossas vidas. E aqui está muito bem claro em 1 Samuel. Pega comigo no capítulo 2, quando o Senhor trata um sacerdote chamado Eli, em que ele inverteu alguns valores. Ele colocou os seus filhos e a sua casa acima de Deus. Ele não ficou atento àquilo que Deus tinha para ele. Ele não ficou atento às orientações dos profetas sobre a sua vida. E aí o Senhor vem e mostra para ele um princípio, que é o princípio de Deus, que chama-se princípio da reciprocidade. Amém, meus irmãos? E aqui no capítulo 2, eu quero que você pegue comigo o versículo 29. Acharam aí? Capítulo 2, versículo 29 de 1 Samuel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas e cereais que ordenei que se fizessem na minha morada?
Por que honras aos teus filhos mais do que a mim, para tu e levas-vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então aqui Deus começa a chamar a atenção. Aqui o Senhor começa a chamar a atenção do profeta Eli. Fala, olha, você está dando mais valor aos seus filhos do que a mim, nesse contexto, nesse local. E aqui vem uma correção, e ele não acorda para essa correção. Agora ele vem e fala do seu princípio, e esse princípio, que é o princípio da reciprocidade, nós precisamos entender e fazer-nos que isso venha cair no nosso coração, para podermos apresentar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias. Continuando aí no versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito, a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. E esse é o princípio que Deus aguarda de nós. Por que Deus pede que venhamos a honrá-lo? Porque Deus usa o princípio da reciprocidade. Esse princípio sempre houve e sempre será. E nós não estamos falando aqui de salvação. A salvação é uma só. Estamos falando de santificação. Aquilo que eu falei em alguns cultos atrás. A lei existe para que possamos ser cada vez mais santos. Caminharmos em santidade. Sede santos porque eu sou santo. E a igreja, o local onde nós adoramos ao Senhor, é o local onde o Senhor nos corrige. É o local onde o Senhor vem com correção, para que possamos cada vez mais caminhar em santidade. E aqui o princípio da reciprocidade, dá e dar-se-vos-á. Amém, meus irmãos? O princípio da reciprocidade sempre está valendo. E ele diz, por que não me honraram? Porque aos que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. E essa palavra, ela tem um peso muito grande. E é por isso que no livro de Malaquias o Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. Aí vem algumas questões e alguns princípios. Eu tenho pedido e Deus não me responde. Eu tenho clamado e não ouço a sua voz. Eu peço para intervir, ele não intervém. Eu clamo, peço uma cura e às vezes não acontece. E aqui vem um princípio da reciprocidade. Aos que honram serão honrados, aos que desprezam serão desprezados. Então volto a dizer, não estou falando a respeito de salvação. Estou falando do nosso caminhar. Aqueles que desprezaram a palavra do Senhor, durante o período que caminharam no deserto, foram desprezados por Ele. Aqueles que reconheceram, entraram na promessa. Aqueles que desprezaram, o Senhor não pôde fazer nada. Amém, meus irmãos? E é por isso que o Senhor aguarda. E a palavra dele é uma só. Aqueles que honram, serão honrados. E é o que ele espera e aguarda de nós. Então nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam de maneira natural. O Senhor não quer, não aguarda e não espera de nós barganha, negociação. Ele não espera de nós, pode ficar tranquilo, meu irmão. A questão do aproveitar a situação. Aquela questão do eu vou entregar o meu dízimo ou a minha oferta por garantia, para que eu não perca tudo. Meus irmãos, o Senhor está aguardando e esperando de nós a honra. Amém, meus irmãos? Ele está aguardando e esperando de nós que nós venhamos a honrá-lo. E agora vem também uma outra questão. Pastor, por quê? Porque Deus escolheu justamente a parte financeira para receber de nós a honra. A glória, o louvor, é dos nossos lábios, das nossas atitudes, de toda qualquer maneira. Agora, por que Ele aguarda de nós a honra através da parte financeira? Por que Ele pega justamente nesse ponto? O Senhor tem os seus motivos, e a palavra do Senhor vai nos trazer isso em luz nessa noite, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem para nós.
Não adianta você segurar, não adianta você querer mudar, não adianta você ir atrás de algo que atenda aquilo que você deseja no seu coração. A palavra do Senhor é uma só. O princípio da reciprocidade não mudou e não vai mudar. Jesus disse, dá e dar-se-vos-á. E não estamos falando só de questões financeiras, de dar o dízimo da oferta, dar o tempo, dar o seu fazer, você realmente estar atento às coisas do Senhor. O princípio da reciprocidade sempre houve, sempre haverá, sempre vai chegar. Ele também falou na sua palavra, Novo Testamento, chegar-se a Deus e Ele chegará a vós. Está vendo o princípio da reciprocidade, meu irmão? Isso é constante, isso é em todo momento. E é isso que o Senhor fala, olha, aqueles que me desprezam, serão desprezados. É o que ele falou para Eli. E a palavra dele não mudou. Não houve nenhuma mudança de vírgula com relação a isso. E muita gente espera de Deus, quer de Deus, aguarda de Deus, pede de Deus, mas não honra a Deus. E se você não honra, o inverso de honrar chama-se desprezar. E isso é muito pesado. Isso nós precisamos entender com clareza. E também Deus não está, como eu falei aqui, querendo simplesmente uma negociação, uma barganha. Ou então eu vou fazer para não ter uma consequência maior. Não, Deus espera e aguarda algo de coração. E depois nós podemos sim entender o que Deus tem para nós e para as nossas vidas. Pode ter. Fala assim, o meu Deus é bom. Amém, meus irmãos? E Ele não está esperando. E é o que ele falou, é a questão agora do proceder. Eu já falei aqui, já peguei, a questão da oferta de Abel e Caim. Está lá em Gênesis capítulo 4, nós já citamos isso. E o que acontece? Ele atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. E aqui vem uma palavra que é para nós hoje. Se procederes bem, não será aceito? Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, se procederes bem, não será aceito? Essa palavra é para nós, meu irmão. Por isso que ele está dizendo, olha, ele não está querendo de nós algo forçado. Ele não está querendo de nós algo que venha a ser uma coisa, preciso fazer. Ele não está querendo de nós algo assim, se eu não fizer, o pastor vai me tirar da escala. Ele não está aguardando isso. É claro que nós vamos estar sempre forçando para que haja hábito, para que você aprenda, para que você experimente, para que você entenda e absorva o que Deus tem para ele. E nós precisamos entender. Abel entregou a primícia, os primeiros frutos, colocou Deus em primeiro lugar. A primeira colheita dele foi e levou para Deus. Ele levou ali o seu animal, nasceu o animal, a primeira colheita, o primeiro fruto dele foi aquele animal. Ele levou ao Senhor, o primeiro, as primícias, foi aceito por Deus. Por quê? Porque o coração dele estava no primeiro Deus. E o seu irmão Caim, a cabo de dias, depois de dias, levou o fruto da terra. E o Senhor diz, se procederes bem, não seria aceito? Por que caiu o seu semblante? E a mesma palavra é para nós hoje. Muitos estão aí questionando. Muitos estão, como já foi dito aqui na abertura do culto, olhando a prosperidade às vezes dos ímpios, olhando as coisas ao redor. E por que comigo não acontece? Por que comigo não vai? O Senhor está falando, se procederes bem, não será aceito? E da mesma maneira que Deus falou com Caim, fala conosco hoje, igreja de Franca. Se você fizer a sua parte, não será aceito? Se você honrar a Deus, será honrado. Amém, meus irmãos? É a questão da reciprocidade. E é o que Deus espera de nós. E em nome de Jesus, que venha cair por terra tudo aquilo que está roubando algo precioso das nossas vidas. Nós vemos Ananias e Safira também chegaram e não procederam bem. Eles venderam a herdade, venderam o terreno. E pegaram parte, esconderam outra parte, depositaram ao pés dos apóstolos, como os outros estavam fazendo. Aí, pelo Espírito, Pedro teve a revelação e falou, olha, se vocês procedessem bem, não seria aceito? Para quê? Se você tivesse falado, queremos dar só isso, era só isso, e pronto, acabou. Porque o Senhor está olhando o coração, Ele está aguardando de nós a honra.
Amém, meus irmãos? E esse princípio tem que estar no nosso coração. Interessante. Pastor, mas isso não foi no Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento. Nós vemos no Evangelho que Jesus, certa vez, pegou seus discípulos e foi ao templo e ficou olhando e observando como, olha que interessante, como, o detalhe da palavra, como apresentavam as ofertas. E ele não falou quanto apresentavam de ofertas, mas como apresentavam as ofertas. E é da mesma maneira ele aguarda de nós. Ele não está querendo fazer negociação nem barganha. Ele não está querendo te dar um salvo-conduto e uma garantia. Ele não está falando assim para você, olha, fica tranquilo que daí 2018 vai ser uma bênção, uma maravilha. Ele está dizendo o seguinte, se você me honrar, eu te honrarei. Amém, meus irmãos? E a honra de Deus, meu irmão, é em tudo e em todas as coisas. E o que Ele aguarda de nós é isso. O que Ele espera de nós é isso. E hoje nós vamos entender mais um passo com relação a isso. Não vamos ficar aqui com barganhas ou procurando algo para justificar o meu erro ou a minha falta. Eu espero e aguardo, em nome de Jesus, que a igreja em si venha entender esse princípio. Não é questão de quantidade, mas é questão de como eu estou fazendo para o Senhor. De que maneira eu estou honrando o meu Senhor. É isso que Ele aguarda de nós. Não é roubando, não é tirando aquilo que cabe a Ele, e sim ter um coração aberto a fazer, executar e entender o princípio dEle. Então, por que Ele pegou justamente a parte financeira? A primeira coisa, vai comigo rapidinho. Vamos lá no livro de Malaquias, no primeiro capítulo, para você entender. Vamos ver se a gente consegue pegar rapidinho esses princípios. O último livro aí, do Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? Você crê que Jesus é Senhor da sua vida? Você crê que Deus é Senhor da sua vida? Amém. Você crê que Deus é Pai? E que fomos feitos seus filhos? Amém? Você crê nisso? Que somos feitos filhos do Senhor, assim, por herança, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Você crê nisso? Que fomos feitos filhos por adoção, pelo sacrifício de Jesus, Ele é Pai. Você crê nisso? É bonito, nós falamos, Deus é Pai, o Senhor é Pai, declaramos, falamos, sempre dizemos, falamos isso, escrevemos isso, colocamos isso, o Senhor da minha vida, colocamos como Senhor, colocamos como Pai. Então olha só essa palavra, Malaquias capítulo 1, vamos pegar comigo aqui, a partir do versículo 6, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Amém, meus irmãos? Ele está dizendo isso, Deus falando através do profeta Malaquias. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. E continua, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, mas vós perguntais, em que desprezamos o teu nome? Aqui ele falando com os sacerdotes, mas porque a atitude dos sacerdotes com relação ao povo não estava sendo correta. Os sacerdotes não estavam corrigindo o povo. Fala assim comigo, local de adoração, local de povo de Deus, é local de correção. Amém, meus irmãos? Igreja é local de correção. Senão não precisaríamos de igreja. Eu ia ficar por aí. Estudo a palavra, leio a palavra, faço. Mas aí você está livre para pecar. Porque todos nós, meu irmão, todos nós precisamos de correção. E aqui o Senhor começa a corrigir aquele povo. E Ele começa a dizer, vocês sabem da palavra que devem honrar o Pai, honrar o seu Senhor aí na terra. Eu sou o Pai, onde está a minha honra? E ainda vocês dizem aos sacerdotes, não, que nós estamos falando de honra? E aqui ele continua. Versículo 7,
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Estão oferecendo pão imundo. Vamos pôr aqui, quem oferecia pão? Pão embolorado, pão velho, pão duro. E ele está falando, sabe o que é isso? Isso vocês estão dizendo que eu sou desprezível. O inverso de honra é... Novamente, igreja. Inverso de honra é desprezo. E ele está falando, vocês estão me desprezando. Porque vocês estão oferecendo algo que é totalmente desprezível. Estão dizendo que a minha mesa, a mesa da oblação, aquilo que vocês deveriam trazer como melhor, vocês estão trazendo coisas imundas. E são desprezíveis. Continuando. Versículo 8. Quando trazeis um animal cego para o sacrifício, para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti, e será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus fala. Pega o que vocês estão trazendo para mim, e apresenta para o governador, e vai e pede para ele alguma coisa. Vê se ele vai ser favorável a vocês. Se vocês fazem isso com o governador, se vocês fazem isso com as autoridades aí na terra, onde está a minha honra? Diz o Senhor. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Se tiver que comprar um celular, não sei das quantas lá, que tem uma maçãzinha não sei que jeito, e não sei que modelo, a pessoa dá um jeito e cava e faz. Mas para honrar a Deus, nunca pode, nunca dá, nunca tem. A hora que eu tiver eu faço. E isso o que é? É colocar Deus em último plano. Se sobrar, eu faço. Se eu tiver, eu dou. A hora que eu tiver, eu prometo, ainda promete. Eu prometo que levo para Deus. A hora que... Meu irmão, você nunca vai ter. Você nunca vai ter, por quê? Porque você não está honrando. E você está sendo desprezível. E sendo desprezível, também será desprezado. E a bênção, presta atenção em um detalhe, meu irmão. A bênção só tem uma fonte. Qual é? O teu sustento. A tua prosperidade. É maldição ou é bênção? E de onde vem? E por que você despreza? Aqueles que me honram serão honrados. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Onde está a minha honra? Sabe por quê, meu irmão? É um princípio que eu quero que hoje, em nome de Jesus, venha a ser quebrado e anulado no nosso meio. É olhar o dinheiro, é olhar o valor, e não olhar ao Deus que merece ser honrado. Depois não sabe por que perdeu o emprego. Depois não sabe por que as coisas estão desse jeito. Irmão, problema nós vamos ter, se prepara, vamos ter. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é que venceu? Jesus. E ele faz por quem? Por nós. Amém, meu irmão? Então ele aguarda que nós venhamos honrá-lo, porque assim ele também vai nos honrar. É o princípio da reciprocidade, meu irmão. Achegue-se a Deus e ele se achegará a vós. Dê e ele te dará. Faça e ele fará. Esse é o princípio do Senhor. Esse é o princípio de Deus. E ele falando o seguinte: vocês estão levando animais coxos, cegos, imundos. Isso. Eu vou pegar aqui e fazer uma observação minha. Eu gosto de fazer, não está na Bíblia, viu? Às vezes eu vou falar, onde que está isso aí? Isso aí na Bíblia, tradução MKM, Maurício Cloque Martins. Vamos supor, eu quero que vocês entendam a questão das ofertas. Havia ofertas de sacrifício, que você levava pelo seu sacrifício dos seus pecados. E aquela oferta era consumida e ficava todo para os sacerdotes, parte para os sacerdotes, para os levitas, e outra parte era queimada no fogo, no altar. Uma grande churrasqueira, com grelha e tudo. Aí tinha as ofertas especiais, oferta de gratidão. A oferta de gratidão, outro dia a gente entra com mais detalhes aí, no estudo de cada tipo de oferta. A oferta de gratidão, queimava-se aquelas coisas, as entranhas, aquilo lá era para o Senhor, era queimado em gratidão ao Senhor. Uma parte ia para os levitas, para os sacerdotes, e a outra parte usufruía, comia junto, ali, naquele momento.
quem ofertou. Olha só que maravilha de Deus. A oferta de gratidão, meu irmão, quem levou, usufruía. Nós vemos isso na palavra. Nós vemos isso a cada momento, a cada instante. Então Deus estipulou. Agora a visão medíocre de todos aqueles que levavam, estavam levando animais coxos, imundos. Vamos imaginar a cena. Você lá, diante do altar do Senhor, leva uma oferta de gratidão. Aí de repente, aquela churrasqueira enorme, vem uma picanha, do jeito que você gosta. Ou mal passada, picanha de carneiro. Ou vem mal passada, se você gosta mal passada. Ao ponto, se você gosta ao ponto. Enfim, do jeito que você gosta, iriam preparar. Aí você pega aquela picanha e dá-lhe uma bocanhada. Tá gostosa a picanha? Não pode falar de boca cheia. Aí quem está ao seu lado fala assim, mas era cego. Meu irmão, vamos ser bem sinceros comigo. Olha a visão medíocre. Se você está comendo uma picanha, e se você for num restaurante pedir uma picanha, se a vaca que virou aquela picanha, se ela era cega, se ela era coxa, se ela era moxa, não tinha chifre, se ela era manca ou não era manca, a picanha não vai mudar em nada. É por causa da visão medíocre, porque nós olhamos o retorno, nós olhamos aquilo que nós queremos, nós olhamos somente isso e esquecemos da honra ao Senhor. Por quê? Porque eu vou levar o coxo, porque vai queimar. A visão medíocre, eu vou levar para o meu Deus o coxo, o cego, o medíocre, eu vou levar para o meu Deus. Tem valor no mercado. Por quê? Porque senão a hora que eu for vender o cego, aquele animal cego não tem o mesmo valor do animal perfeito. O animal coxo, manco, ele não tem o mesmo valor. Então eu vou levar para lá, porque a minha visão medíocre vai queimar naquele fogo. Vai queimar naquele fogo. Então tanto faz assim ou daquele jeito. E o Senhor estava falando e fala conosco hoje. Tira essa visão medíocre. Honre o teu Deus, e Ele te honrará. Amém, meus irmãos? E é isso que Ele aguarda de nós. E tem muita gente que nunca entregou nada. Interessantíssimo, com todo respeito. Começa nas coisinhas pequenas nós honrarmos ao nosso Deus. Começa na questão de chegar no horário correto para o culto ao Senhor. Você não está fazendo comigo, não. Com todo o respeito com alguns que eu sei que às vezes chega em casa, principalmente na quarta-feira, desesperado, pega as crianças, toma banho, faz isso, faz aquilo, vem. Mas tem muitos que poderiam chegar no horário. E honra é tudo. É questão desde horário. A honra que o Senhor espera de nós é questão desde horário. Eu quero ver você marcar uma audiência com o juiz. Aí de repente você chegar 2 horas depois. Então nós precisamos entender os princípios de Deus. Fala assim, o meu Deus espera ser honrado. Já passamos por cada coisa, gente, que dá vontade de chorar. Não por mim, porque o que sustenta a obra, quem faz a obra caminhar é o Senhor. Deus vai mover, Ele vai fazer, meu irmão, independente de qualquer coisa. Mas é inacreditável. A gente pega cada coisa que dá vontade de chorar. Quer dizer, a questão de mostrar para os outros. Já pegamos um envelope vazio. Por quê? Só para mostrar que eu estou indo entregar. Meu irmão, não faça isso. Não precisa. Não entregue. Não entregue. Sendo bem sincero com você. Ou você faz correto, ou você não faz. Não precisa querer tapar o sol com a peneira. Fazer de conta, entregar envelope vazio. E outro detalhe, meu irmão, presta atenção. Se o grão de trigo, parábola do Senhor Jesus, se o grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer, ele não vai germinar e não vai produzir. Amém, meus irmãos? O que o Senhor Jesus estava falando com relação ao grão de trigo morrer? É o desprendimento, meu irmão. É o desprendimento.
Morrer é desprender, é desligar. Ele está falando o seguinte: se o grão de trigo que cai na terra, se não morrer, ele não vai germinar. Um grão de trigo que fica ali em cima da terra e ele não morrer, o pássaro vem, come, leva embora. Ou então ele vai secar no sol e não vai germinar, não vai produzir, você não vai colher. O que isso quer dizer com isso, pastor? Muitos entregam, mas não deixa morrer. Aquela questão do vai, entrega. Eu não vou fazer pergunta aqui, mas aí no teu coração, quantas vezes você entregou e depois já ficou naquela, ai, vontade de pegar de volta? Ai, puxa vida. Ai, sabe aquela coisa assim? Não entrega, meu irmão, vou ser bem sincero. Se o teu coração está decidido, não entrega. Porque você vai perder duas vezes, você vai perder aquilo que você entregou, porque não está fazendo diferença nenhuma para o Senhor, e vai perder também porque você vai dar legalidade para depois você ser roubado, ser o devorador, cortador, migrador e etc. tudo. Então nem faça, meu filho, nem faça. O grão de trigo tem que morrer. E o morrer é realmente desligar, colocar, eu fiz para o Senhor, o meu Deus, Ele merece, eu honro Ele. Eu estou fazendo para o meu Deus e pronto, acabou. Amém, meus irmãos? E um detalhe muito importante, quando Deus coloca a questão das primícias, quando Deus coloca a questão das ofertas, quando Deus coloca a questão, as ofertas é aquilo que tem no seu coração, dízimo, é um percentual, meu irmão, não se preocupe. Eu vi já pessoas chegar nesses que são anti-dízimo. Pastor, é um absurdo. Tem pessoas humildes que vão lá e colocam 10%. Falei, meu filho, 10%? É 10% para todo mundo. Para quem ganha um salário mínimo, é 10%. Para quem ganha 20 mil salários, é 10%. Agora é claro que a quantia muda, mas o Senhor está olhando, esperando ser honrado. Eu usufruo, eu estou aqui, eu uso de tudo, mas a nossa visão medíocre, meu irmão, tira isso. O que Deus espera não é simplesmente de fazer as coisas aqui, a obra, o caminhar, tudo bem, tudo é usado para isso, sem sombra de dúvida. Mas o principal que Ele aguarda de nós é realmente reconhecermos e honrarmos Ele. É isso que Ele está aguardando. E nós olhamos a visão medíocre, como estava esse povo de Malaquias aqui, da mesma maneira. Porque se nós falarmos o seguinte, olha, nós vamos fazer aqui uma oferta para colocar um ar-condicionado, isso, aquilo na igreja, em que todos vão usufruir. Todo mundo colabora. Se eu falar aqui, olha, nós vamos levantar uma oferta para missionários que estão lá não sei aonde, lá na África, ou está lá na Turquia e etc., a coisa já muda de figura. A hora que nós falamos assim, olha, nós vamos levantar uma oferta para a escola que está aqui ao lado, que tem crianças aqui que são dependentes, totalmente dependentes do nosso dinheiro, da nossa oferta. Aí é totalmente diferente. Por quê? Porque eu não estou usufruindo. Eu dou naquilo que eu usufruo. Pastor, se for para comprar cadeira estofada, reclinável, conta comigo. Nessa aqui já dorme, já pensou uma estofada reclinável? Pastor, tem cada cadeira boa. Tem umas, pastor, que eu fui numa igreja, você vê que legal. Tem uma alavanquinha do lado, você regula do jeito que você quiser, não dá dor nas costas. Aí se nós falarmos isso, não que tudo bem, podemos até fazer e tal, mas a gente observa isso. Carne entre os dentes. Aquilo que eu estou usufruindo. Aquilo que eu tenho de volta para mim, aquilo que eu vou ter. Eu não tenho criança na escola, eu não tenho criança ali, então para mim não interessa o que estão fazendo lá. Eu não tenho criança, as minhas já cresceram, então não vou fazer nada. Ou então, eu não estou lá na Turquia, eu não estou na Grécia, eu não estou na Ásia, eu não estou lá na África. Então, o pessoal, se der deu, se não der não deu. Meus irmãos, nós não estamos fazendo por esse ou por aquele, porque Deus vai sustentar quando quem está fazendo está na obra e tem o coração na obra. Mas o que Ele aguarda de nós é honra. Amém, meus irmãos? Então o primeiro princípio que Ele coloca e mexe justamente e aguarda a nossa honra da parte financeira é esse. E o segundo princípio,
Vamos um pouco mais para frente. O segundo princípio que eu quero falar para vocês, aqui em Malaquias 1 mesmo, continuando. Versículo 13. Vamos pegar do 12. Mas vós profanais quando dizei, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é, a sua comida é desprezível. E dizeis também, que canseira! E o lançasse ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que tem um animal do seu rebanho e promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. O segundo ponto que o Senhor espera de nós e coloca a sua honra em cima da parte financeira é o desapego total. Ele sabe, meus irmãos, Ele conhece a cada um de nós. Uma das maneiras de medir, uma das maneiras de reconhecer que uma pessoa já está mais assim como a gente chama de maduro espiritualmente, é quando entende esse princípio. É quando consegue ofertar e colocar na presença do Senhor, agradecer a Deus, sem receio, sem medo, sabendo que Deus vai suprir e fazer. Isso mostra maturidade espiritual. E o Senhor sabe disso. Ele sabe que muitos estão presos a essas coisas, adoram a Mamon, estão presos ao Deus da riqueza. Olha só que interessante, o que Deus falou com Zaqueu. Zaqueu desceu da árvore. Zaqueu, eu vou para a sua casa hoje. Zaqueu fez festa. Levou, fez, preparou. O Senhor Jesus esteve lá com ele. Outras pessoas estiveram junto. Uns censuravam, olhavam, ficavam ali censurando. Mas ele estava ali, de repente, depois de ouvir a palavra do Senhor, depois de ter o coração ali na obra, ele foi sendo tratado por Jesus, pela palavra viva, pelo evangelho, pela boa nova. Aí de repente, Zaqueu fala assim, olha Jesus, tudo que eu defraudei de qualquer um, eu vou restituir. E depois disso, vou pegar toda a minha riqueza, metade eu vou dar para os pobres. Jesus vira para ele e diz, hoje entrou a salvação nessa casa. Amém, meus irmãos? O Senhor sabe que o apego, as coisas aí, enquanto eu sou apegado, enquanto eu não entendo, por isso Ele colocou a questão de honrá-lo também na questão financeira. É por isso que Ele colocou, porque Ele sabe que o nosso apego maior está nisso. Ele sabe que o inimigo trabalha muito em cima disso. E Ele sabe muito bem, por isso Ele aguarda e espera que nós venhamos a honrá-lo. Fala assim, honrar com a nossa fazenda e com as primícias da nossa renda. Vocês estão acordados aí, gente? Vocês estão falando meio devagar, né? A hora que chega nessa hora assim, até acaba a força. Meus irmãos, quando nós honramos a Deus, Ele nos honra. Quando nós fazemos a nossa parte, Ele faz conosco. Se nós desprezamos, nós seremos desprezados. Então é um princípio da reciprocidade. Não é negociação. E volto a dizer, não estamos falando de salvação. Depois, quem puder, assista ao teatro. Nós vamos estar apresentando logo, preciso marcar com a Monique. Graças a Deus, lá em Itapeva, várias pessoas vieram conversar comigo. Entenderam. Muitos entenderam, graças a Deus. E que a palavra continue a ser semeada nessa encenação, para que a gente venha entender que muitos querem negociar. Tem muitos que são aí autossuficientes. Acha que o dinheiro é seu, que o sustento é seu. Como que chama aquele personagem? Independente. E tem muita gente achando que você é independente. Eu faço o que eu quero, o dinheiro é meu. Estão me enganando, estão querendo me enganar, estão querendo pegar aquilo que é meu. Meu irmão, nada é seu, nada, olha, o que nós temos é do Senhor. E Ele aguarda que nós venhamos a honrá-lo. E depois não sabe por que as coisas estão acontecendo. Depois não sabe por quê. Se você me desprezar, eu te desprezarei. Se você me honrar, eu te honrarei.
Marcos capítulo 14, para nós encerrarmos e entendermos esse princípio de Deus. E isso, meus irmãos, está em todo momento, a todo instante. Nós precisamos entender o princípio de Deus, olhar com olhos diferentes. Até a palavra a promessa e a palavra do Senhor para esse próximo ano é derrubar os muros, romper as barreiras, romper tudo aquilo. Oi? Reconstruir. Para estar reconstruindo aquilo que Deus tem. Amém, meus irmãos? E Deus vai estar fazendo com que a gente enxergue aquilo que nós precisamos de enxergar. Proteger aquilo que nós temos, a bênção de Deus nas nossas vidas, enquanto caminhamos aqui, enquanto estamos como peregrinos. Tem muita gente aí falando assim, ai, puxa vida, graças a Deus, ganhei a bolsa, amém, louvado seja Deus. Se você tem uma criança, ganhou a bolsa, misericórdia, bênção de Deus, ótimo, maravilha, mas muito melhor se você nem precisasse, porque assim estaria com outros que precisam. E se você se diz que é crente, que está na igreja, e se você não está precisando, meu irmão, é porque tem algo errado, porque a mover de Deus está faltando na sua vida, é porque você não está honrando Deus, e Ele também está te desprezando. Desprezou Ele, é desprezado. Estamos falando do caminhar aqui na terra, não estou falando de salvação, para não distorcer a minha palavra. Mas presta atenção, porque a palavra dele é uma só. Honrou, é honrado. Reconheceu, é reconhecido. É o princípio da reciprocidade. É aquilo que Deus aguarda. Olha só que interessante essa palavra. Marcos capítulo 14. Vamos pegar aqui, versículo 3. Estando ele em Betânia, acharam? Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um perfume de nardo puro, de muito preço, quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros, para que se fez esse desperdício de bálsamo? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Olha só, ela praticou boa obra para comigo. Versículo 7. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que nem em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, e o que ela fez também será contado para a sua memória. Amém, meus irmãos? Essa mulher de Betânia é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, uma família que Jesus tinha um apreço especial. Mas olha só, honra o seu Deus, honra o Senhor, e você será honrado. Da maneira como você honrar, Ele te honrará também. Desprezou, será desprezado. Maria entrou para um memorial. E o Senhor falou, olha, onde foi pregado esse evangelho? Em todo o mundo, em todos os lugares, como estamos fazendo agora. Jesus respeitava e gostava dessa família, gostava desses 3 irmãos. Ele gostava de uma maneira especial de cada um deles. Ele amava cada um deles de maneira especial. Lázaro, ele agiu, ele fez algo. Olha, Jesus ressuscitou outros, mas eu acho que nenhum como Lázaro, depois de ter passado tanto tempo, depois de realmente estar já numa situação deplorável. Mas quem ficou marcado como honrada e respeitada para todas as gerações foi Maria. Porque ela honrou. E a visão medíocre dos outros, puxa, podia ter pego esse perfume, vendido, dado aos pobres. Puxa, quebrou o vaso. Para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse perfume era tão caro, tão raro, que vendiam o vaso vazio, porque ali punha óleo
E depois o óleo ainda pegava um pouco do cheiro. Você ficava ali na reciclagem do perfume. E eles, é sério, isso tem estudos. Então, ela ainda quebrou o vaso, ou seja, pegou o perfume e quebrou. Nem o vaso, nada mais tem valor, nada mais diante do meu Deus. O que eu estou fazendo para Ele é acima de tudo e de todas as coisas. Sei lá quanto tempo ela trabalhou para ter um perfume daquele. Só para você ter uma ideia, para você ter uma noção, segundo o que está aqui, esse preço, uma pessoa trabalhando num salário mínimo, do salário de um dia de serviço, precisava para ganhar isso, 1 ano e meio trabalhando, para juntar tudo, sem comer, sem beber, sem fazer mais nada, gastando, sem gastar nada, reservando tudo para comprar um vidro de perfume desse. E nós fazemos a mesma coisa. E o que o Senhor aguarda de nós é mudar a nossa visão medíocre. E que possamos olhar o nosso Deus como merecedor da nossa honra. Não questão de quantidade, mas questão de fazer diante de Deus. E a hora que você fizer, você pode ter certeza, meu irmão, você vai ver as coisas mudar. Não sou eu que estou prometendo, é o Senhor. Você vai ver as coisas começarem a mudar. Honra o Senhor com os teus bens, com a tua fazenda. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Amém, igreja? Só para esclarecer algumas dúvidas que vieram me perguntar. Esse ano nem quero entrar muito, porque acho que não há necessidade. Em vista de outros anos para trás. Mas eu quero que você entenda o princípio. Achei interessante, uma pessoa falou assim: olha, pastor, avisa lá que a festa das primícias não é amigo secreto. Tem gente achando até hoje que é amigo secreto. Aí eu vou lá para ver o que eu pego, aí eu vou lá para ver o que eu vou pegar. Visão medíocre! Aí eu vou lá, porque eu vou olhar. Meus irmãos, é triste, eu vou ser bem sincero com vocês, é triste quando nós estamos aqui na festa das primícias, e a hora que vai entregar as primícias de volta a vocês, a parte que cabe, nós vamos entregar e fica a pessoa mudando de fila. É nítido isso. Você pega um bolo, a pessoa olha, eu vou para a fila de lá que tem um perfume, que tem um sapato, que tem não sei o quê. E depois que descobriram, demorou um pouquinho para descobrir, mas teve uns, graças a Deus, vocês são inteligentes, louvado seja Deus por isso, que descobriram que aqueles envelopes que no começo que ninguém queria pegar, tinha coisas preciosas. Aí tinha uns que chegava, a hora que você pegava ali para entregar, não pegou o envelope. Não, pode passar, meu irmão, vai na frente. Meu irmão, é triste, é visão medíocre. É visão do só, toma lá, me dá aqui, eu quero, meu. Meus irmãos, isso é triste diante de Deus, isso é deplorável, isso aí, olha, é uma coisa que eu imagino Deus chorando. Não adianta você trazer e ter uma atitude dessa. Infelizmente, é triste. É triste pessoas virem aqui e colocar envelope vazio, só para fazer bonito na frente dos outros. Eu fui lá e entreguei. Bateu foto, colocou no Instagram, envelope, vazio. Onde está a minha honra? Meu irmão, vocês estão enganando quem? Quem vocês estão enganando? Volto a dizer, Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não vai entrar em crise, Ele não vai fazer nada se você não fizer a sua parte. Porém, Ele aguarda, porque o princípio da reciprocidade existe. Amém, meus irmãos? Teremos, que dia que vai ser a festa das primícias mesmo? Dia 17. Faremos com muita alegria ao Senhor. Amém? Para quem nunca participou, você traz uma oferta especial ao Senhor, uma oferta alçada, uma oferta especial, generosa. E você traz também algo que você fez com as suas mãos. Apresente ao Senhor. É a festa do molho movido. É a festa das primícias, dos primeiros frutos. Se as primícias são santas, toda a massa é a festa que quebra a maldição, aniquila a maldição da terra, o meu sustento, o meu trabalho. Amém, meus irmãos? A salvação é outra maldição. A salvação é a maldição sobre a minha vida. A eternidade, Jesus fez na cruz, mas nós estamos aqui e o Senhor também quer tirar a maldição que foi colocada na terra, no nosso trabalho.
para que os teus trabalhos realmente venham a ser prósperos, para que você faça jus àquilo que diz o profeta Isaías. Você e a sua casa usufruirão do trabalho das suas mãos. Você e a sua descendência. Para que faça jus ao que diz a palavra do Senhor pelo profeta. Não trabalharão a debalde. Amém, meus irmãos? O que é trabalhar a debalde? É fazer balde para vender. Não. Trabalhar a debalde é trabalhar e não ver o resultado. Sabe como é que você vê o resultado, meu irmão? Não é simplesmente aceitar o Senhor Jesus. É reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor na sua vida. É honrá-lo. Aí você será honrado na frente do devorador, do destruidor, daqueles que lançam palavras de maldição. Pastor, lançaram palavras de maldição sobre o meu trabalho. Pastor, tem olho gordo. É olho gordo mesmo, né? Ele emagrece o olho, meu irmão. Porque existe essas coisas? Existe. Inveja. Tem inveja sobre o meu trabalho? Tem muita gente que tem inveja, infelizmente. Mas aqueles que honram o Senhor, Ele vai honrar. Por isso que Ele disse na frente de Faraó, falou para Moisés, vai lá e diz para Faraó, Israel é o meu primogênito, ele é primícias que são minhas, ninguém vai tocar nele. Ele me honrou, eu vou honrar. Amém, meus irmãos? O Senhor não está interessado nos teus bens. Ele está interessado em honrá-lo diante das circunstâncias que te cercam. E é dessa maneira que você vai poder usufruir isso. Na bênção, meu irmão, você pode estudar, pode se formar, pode fazer doutorado, mestrado, PhD, pode ser um expert nisso, naquilo, dentro do seu trabalho, você pode ser o maior sapateiro do mundo, você pode ser o maior pespontador que existe na face da terra, você pode ser o maior engenheiro que possa existir. Meu irmão, você só será honrado aqui nessa terra a hora que você reconhecer e honrar o seu Senhor. E não tem outra maneira. Só existe uma maneira de honrá-lo. Louvar, respeitar, bendizer é outra coisa. Mas honrá-lo é com os nossos bens e as nossas primícias. Amém? Na bênção? Pode melhorar a carinha? Fica em pé, em nome de Jesus. Dia 17 estaremos aqui. E vamos nos alegrar. A primícia é uma festa ao Senhor. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. A primícia é algo que Deus tem para nós. E as maldições sobre o nosso trabalho, sobre a nossa terra, será tirada, porque o Senhor garante isso. Porque se as primícias são santas, toda a massa o é. Amém? Incline a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, nos